agora, nesses próximos dias, tem jogo na sexta, na terça e no sábado novamente. A fadiga é uma preocupação tua na questão da montagem do elenco, já que a intensidade é uma marca registrada do Operário? Bom dia, Mel, bom dia a todos. Com certeza temos o privilégio agora de ter essa maratona de jogos. Importante lembrar que isso foi algo conquistado, então graças a Deus que a gente vai enfrentar esses intervalos pequenos. Isso é muito bom, isso é uma demonstração do caminho do Operário desde o ano passado, a gente conseguindo atingir um novo nível, um nível de desempenho, um nível, como você falou, um nível de intensidade. A intensidade não é só correr, mas tudo que remete a aspectos competitivos. Então, e só grandes jogos, né? Então, jogamos contra o Avaí, agora vamos jogar contra o Ituano, depois tem o Grêmio, tem o Vila Nova, então só grandes jogos. Então, isso, a exigência também é muito alta. A gente sempre, nós aqui internamente, a gente tem bastante consciência do valor que tem cada treino, cada ponto, né? Então, a gente sabe o nível das competições que nós estamos disputando e o nível dos nossos adversários também, né? Então a gente estuda bastante, procura se preparar bastante, né, justamente para essas situações. Então, pensando em recuperação e pensando, como você falou, em ter um elenco que possa suportar os jogos, né? Então, obviamente que a equipe, de uma forma geral, com uma espinha, aí diferentes ideias para jogos, de acordo com as estratégias e etc. Então, por exemplo, no jogo passado, uma das perguntas foi sobre o tempo da substituição. Se a gente toma o gol, iam falar que eu mexi num time que estava encaixado. Então é sempre muito, por isso que cada ponto é muito importante para, nas competições que a gente disputa, a gente precisa ter bastante consciência do nosso nível e dos adversários também. E a importância do elenco, né, Mel? Hoje a gente tem um número de jogadores e na maior parte deles, os que acabam tendo mais minutos são os jogadores que a gente tem bastante confiança, não pelo talento, porque todos têm talento, mas de que com as diferentes características ou com o nível diferente de cada um, mas que a equipe, de uma forma geral, ela não vai sofrer decréscimo de desempenho. Então, graças a Deus vamos passar por isso. Eu acredito que a gente vai estar bem preparado e bem recuperado para os jogos em si. Bom dia, Rafael. A minha pergunta é em relação ao time. Pelo que você e a análise observou do Ituano, existe uma tendência em repetir a escalação inicial também pelo que a equipe apresentou contra o Avaí? E a outra questão em relação à minutagem que você acabou de falar, visando que na próxima feira o Operário tem talvez o jogo mais aguardado por parte da torcida no ano. Existe alguma possibilidade da comissão já estar preocupada em relação à minutagem e poupar os atletas para o jogo da próxima terça-feira? Poupar não, mas estrategizar bem em relação a esse intervalo curto de um jogo para o outro. Eu só não consigo priorizar nenhum jogo nem outro. Então, o segundo jogo da Série B é fundamental e o jogo da Copa do Brasil é uma oportunidade, não é única porque são 2 jogos, mas é única porque é o jogo em casa. Então, estamos pensando bastante em relação a isso. Nós temos amostras dos jogos em relação aos jogadores e como determinados jogadores reagem em intervalos curtos de desempenho. A gente já tem uma amostra do ano passado, alguns desse ano, quando o intervalo foi curto de jogos seguidos, qual que é a tendência, não é a regra, mas qual que é a tendência em relação ao desempenho coletivo e individual. Então, por isso que muitas vezes algumas alterações são feitas. Dificilmente a gente vai repetir a equipe, por várias questões, aí são vários fatores. Um deles é o jogo do Grêmio, mas eu não consigo pensar no jogo do Grêmio sendo prioridade. Eu só vejo o jogo do Grêmio como uma oportunidade única. Então, de acordo com o Ituano, qual que é a melhor estratégia para esse jogo e que a gente possa ter duas frentes muito fortes
para esses 2 jogos, né? E depois ainda o Vila Nova, o intervalo é menor ainda. Então a gente tem que pensar no hoje e ao mesmo tempo estar sempre com o olho atento para aquilo que deve acontecer ou que pode acontecer, que há uma probabilidade maior de acontecer, especialmente pensando na recuperação dos jogadores e da equipe de uma forma geral. Importante citar o começo da tua pergunta em relação ao desempenho, não só o desempenho do início do jogo, mas o desempenho do fim. Então, com ideias diferentes e jogadores diferentes, tanto no início quanto no fim. Então, eu fico feliz com essa pergunta justamente pela equipe, por não serem apenas 11 jogadores, mas aquilo que a gente pensou em estratégia para o jogo e aquilo que foi muito bem aplicado pelos jogadores. Então, por isso que eu fico confortável para pensar em determinadas situações. E como eu sempre falei, a gente acaba tendo mais a importância de ter mais de 11 ali que acabam figurando entre os titulares e que acabam tendo mais minutos, né? Então, às vezes, tem jogador que é importante fechar o jogo, não iniciar. Então, são situações que eu e a comissão, a gente sempre pensa, para, como eu falei, a gente procurar estar bem preparado, né? Dentro daquilo que são os treinos da semana e dentro daquilo que são as estratégias para os jogos. Então, são jogos diferentes, adversários diferentes, mas a gente vai estar bem preparado, mas não tem poupar, vai ter o que você falou sobre controle de minutos. Isso é importante, essa é uma visão correta daquilo que, por exemplo, os jogadores que vão se repetir, que a gente já pensou em Ituano, Grêmio e um pouco menos no Vila Nova, mas principalmente Ituano e Grêmio, aqueles que a gente deve repetir, provavelmente a gente vai ter um controle de minutos com certeza. Então, justamente porque a gente tem confiança naqueles que vão entrar também, independente se é início ou se fim. Fagonais, prazer, Emanuel, Rádio CBN. Prazer. Primeira vez conversando contigo, já vou pedir para quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente tem jornal 9h30, fazer as 2 perguntas em uma só. A primeira eu queria saber qual que é a análise do Operário para aproveitar esse momento de instabilidade do Ituano, uma equipe que caiu no Campeonato Paulista e começou a Série B também, tendo uma goleada, claro, com respeito ao adversário, mas podendo aproveitar para conseguir uma vitória fora de casa, que é bastante importante na Série B. E em relação à ocupação de espaço, a gente viu que o Operário dominou o jogo contra o Avaí, teve bastante interação, triangulação do setor ofensivo, mas talvez pudesse ter criado ainda mais chances claras se tivesse ocupado ali os espaços do setor ofensivo. Como que o senhor tem trabalhado isso e vê essa situação também ao longo do ano? Legal, concordo também. O Ituano, os campeonatos estaduais, independente se há vitória ou se há o descenso, por exemplo, eles não são parâmetros para aquilo que acontece no Campeonato Brasileiro. Então é um início de competição ainda, tanto para nós quanto para eles. Cada jogo, eu assisti a rodada toda, praticamente todos os jogos da rodada, e você vê um equilíbrio muito grande, né? Sempre vai ter vitorioso, vai ter empate, vão ter os derrotados também. Vai chegar a nossa vez para todas essas situações. Então cada ponto é muito importante dentro dessa competição que a gente quer permanecer nela, como objetivo primário. Então, o que vai contar muito é aquilo que acontece no jogo mesmo, né? Então, a gente espera um Ituano ainda que está se encontrando. O Valentim chegou faz pouco tempo, então a gente percebe claramente testes e alternâncias daquilo que ele tem pensado e dos jogadores que ele tem utilizado também, estruturas diferentes. A gente sabe que vai ser um jogo difícil na casa do adversário. Ali, particularmente, nas vezes que eu joguei ali, os fatores climáticos interferem diretamente no desempenho. Então, a última vez que eu joguei lá, muito vento, muita chuva. Então, espero que isso não ocorra, que possa dar uma noite agradável e propícia para se jogar bem futebol. Mas o que ficou para trás, ficou para trás. O que conta muito é sexta-feira, o horário do jogo, as equipes perfiladas ali com as ideias para que a gente, aí sim, a gente buscar implementar o nosso jogo e transferir aquilo que é a nossa preparação para essa partida e transformar isso em desempenho e, se Deus quiser, também esse desempenho que possa nos levar a resultado. Em relação à tua análise perfeita, em relação à fase ofensiva de uma forma geral, com vários pontos positivos, as progressões, as construções, as variações no campo do adversário, no nosso campo também, mas com bastante potencial de melhora, as decisões no último terço,
principalmente as execuções, um passe final, um cruzamento, determinadas zonas que a gente identifica que aumentam a expectativa de assistência, a expectativa de gol também. Então, as possibilidades que a gente tem de entrar na área com maior probabilidade de finalização. Então, finalizar por finalizar, ainda mais nesse nível, não conta tanto. O importante é a gente finalizar bem. Então, concordo, poderíamos tivemos volume para mais chances claras, perfeito. E esses são pontos que a gente tem, não ficando maçante em cima disso, porque a gente já tem falado sobre isso já faz algum tempo, então, dando valor para aquilo que a gente faz bem feito e ao mesmo tempo sabendo que a gente tem bastante margem de melhora com essas ações no último terço, às vezes por quantidade de jogadores, às vezes por característica de jogadores, às vezes pela estruturação, então, e principalmente por aquilo que o último terço é muita situação individual, um drible, uma tabela, não só conceitos, mas aquilo que o jogador traz como repertório individual. Então a gente tem focado bastante nas ideias coletivas e individuais nesse terço do campo. Bom dia, professor. Bom dia. Terça-feira que vem, o Operário tem uma partida muito importante, né? Um jogo de cada vez, mas o mais importante até agora, um jogo importante. Como fazer com que isso não entre dentro do vestiário e atrapalhe em algo para a partida diante do Ituano, que também é uma partida muito importante? Não, é importante, não tem como, Matheus, não tem como priorizar, cara. Então, eu estou muito focado no Ituano, para ser sincero contigo. Muito focado mesmo. Então, obviamente que assisti o jogo do Grêmio ontem também. Minha vida é o tempo todo futebol, desde que acorda até a hora que vai dormir, bota as crianças para dormir e vai ver jogo de novo. Então, trabalho aqui, trabalho em casa. Logicamente que é um time fortíssimo, vai exigir o nosso máximo, mas antes o Ituano o jogo do Grêmio não é mais importante que o jogo do Ituano. Foi como eu falei, é somente uma oportunidade única. Então nós precisamos ter capacidade de jogar bem os dois jogos, né? Sendo que o jogo do Ituano é um jogo fora de casa e fazendo um bom jogo, conseguindo um bom resultado, nos mantém figurando na parte de cima da tabela, né? Então não tem hora para estar na parte de cima da tabela, toda hora é hora para a gente estar na parte de cima da tabela. Então, aproveitar o nosso bom início, que a gente quer ter uma repetição de performance, conseguindo ajustar com os pontos que a gente já sabe que nós precisamos evoluir. Isso vai nos possibilitar trazer resultado, né? Então, e lembrando, cada ponto é importante, ponto, não só pontos. Então, vencer é fundamental e jogar fora de casa, sabendo o campeonato que a gente disputa, também é muito importante. A gente nunca entra para empatar, mas a gente entra sempre para vencer. Ao mesmo tempo, cada jogo pede situações diferentes. Então, por isso que eu estou muito focado no Ituano, com um olhinho lá na frente, mas muito focado nesse jogo difícil que a gente vai ter. Série B é uma competição extremamente nivelada e difícil. Então, não dá para pensar em Copa do Brasil e negligenciar esse jogo, que é um jogo de suma importância para nós, porque são os mesmos 3 pontos das últimas rodadas. Então, esse início de competição é muito importante e a gente está extremamente concentrado para o jogo do Ituano. Bom dia, Rafael Manares. Ainda nessa linha do planejamento, como fazer para equilibrar a necessidade da partida contra o Ituano, que é uma partida importante, começou com vitória na Série B, manter essa sequência fundamental para o que o time, para as ambições do time na Série B, como equilibrar isso com a condição do elenco? Não só pensando na partida contra o Grêmio, que é uma oportunidade extremamente importante, mas também na sequência da temporada em si, porque será uma maratona de jogos, serão muitas partidas e todas com muita importância. Então, como que equilibra essa situação? Só me lembra seu nome? Cícero. Estava aqui no pós-jogo, né? Sim. Tenho boas informações a seu respeito. Muito obrigado. Então vamos lá. Como pensar? Foi o que eu falei para a Mel, cabe muito em relação à visão que a gente tem desde lá de novembro de 2022, que eu já fui muito criticado por isso, né? Por não repetir time, pelas mudanças estruturais, por não sei o que lá. Eu ouço mas eu fico sabendo que existem muitas críticas a esse respeito e eu respeito as opiniões que são
diferentes das minhas, ao mesmo tempo que eu sou muito fiel às minhas convicções e as mudarei quando eu estiver convicto também de que é tempo de mudar. Então, e aí a importância de preparar, não 11, mas 30 e tantos jogadores para estarem aptos. Tá? Então, me vem à memória aqui o jogo do Brusque na Série C do ano passado, o último jogo da primeira fase. Felipe Augusto participou do aquecimento e durante o treino da semana ele sentiu um incômodo. Quem acompanha o dia a dia, você viu o André sinalizando, porque ele acompanha o dia a dia, ele sabe do que acontece no dia a dia. Então o Felipe Augusto teve não lembro se foi uma rotação ou se foi uma pancada, e mexeu, ele perdeu 2 jogos na sequência, e esse jogo do Brusque, ele acabou ficando fora no aquecimento. Então, e a gente prepara ao longo da semana as situações que podem acontecer no jogo, né? A gente procura pensar em bastante coisa, e ali o Jean entrou, fez um bom jogo. Estou exemplificando para trazer a memória e para justificar também aquilo que a gente pensa como trabalho coletivo, trabalho da equipe. Então, por isso que eu falo, eu fico confortável em fazer determinadas situações que eu confio muito nos jogadores e confio muito naquilo que vai ser o rendimento da equipe, mesmo com determinadas alterações. Eu acredito que hoje a gente tem um bom entrosamento, na maior parte, pensando em 15, 18, 20 jogadores ali. Quem jogou menos minutos estão sendo, por exemplo, Lindoso e Cirino, que nesse primeiro momento já a gente preparou o estadual agora para o Campeonato Brasileiro, esses jogadores iniciarem, até pela inatividade deles, para a gente ver o que procurar dar ritmo para eles, para a gente tentar retomar o desempenho que eles já tiveram na carreira, e conseguindo aproximar esse desempenho, nós vamos ter 2 grandes jogadores ao longo da temporada para nós. E ao mesmo tempo a gente tem todos os contratados e todos aqueles que pensando em 2024, participaram do campeonato estadual. Então, um contexto bem coletivo, assim. Como eu falei, como treinador, fico confortável com as alterações, com as alternativas que a versatilidade do elenco traz, e aquilo que precisa ser decidido jogo a jogo. Então, por exemplo, eu não fico com medo, vai dar errado, tirou esse, o jogo nós vamos vencer, empatar e ganhar, independente se você troca 11 ou se você mantém o time. Por isso que eu falei, é muito aquilo que acontece no jogo, naquele determinado momento. A bolinha de cristal a gente não tem, a gente tem a preparação. Então, confiando na preparação, a gente confia, a gente é muito convicto do elenco, e das preparações que a gente tem para cada jogo. Guanais, no ano passado, mais ou menos no meio do ano, você foi questionado se a Série C seria tão equilibrada que seria decidido em cartões, saldo. Foi. Para essa temporada, para a Série B, tão equilibrada quanto a Série C do ano passado? Tão equilibrada quanto e mais difícil. Nível alto, né? Nível alto. Então, jogos interessantíssimos aí, equipes fortes. Então, mesmo, por exemplo, o Ituano, eu não vejo fragilidade em equipes assim que você fala, esse time vai cair, eu já ouvi bastante falar que a gente vai cair, né? Então, eu já ouvi bastante isso, que a gente é candidato ao rebaixamento. Aí a gente tem que ver, a gente tem que... são 7 meses de competição para você já estar falando em título, rebaixamento. Os favoritos sempre tem, e probabilidades existem, mas as coisas precisam ser comprovadas dentro do campo. Então, por isso que eu falo que cada ponto é muito importante, nível mais alto e um equilíbrio muito grande. Ótimas equipes, jogar dentro e fora de casa com um peso grande. Então, equipes tradicionais que têm muita força nos seus estádios, que as torcidas elas realmente participam ativamente do jogo, impulsiona bastante. Então, é importante ter equilíbrio em relação ao desempenho, eu penso, né? Procurar ter no desempenho nosso ponto de equilíbrio para que haja menos oscilações. Eu acredito que se a gente for equilibrado, o desempenho for constante, não equilibrado, mas constantemente bom, os resultados tendem a oscilar menos.
e numa competição de regularidade isso é fundamental. Então, mas são desafios grandes, meu. Já se prepara aí que vai ser um ano ainda mais desafiador do que foi 2023. Rafael, nas suas falas, nas coletivas, você afirma a questão das convicções, né? Que você mantém as suas convicções de trabalho, que eu entendo também como filosofia de trabalho. Como já passou a primeira rodada, o senhor destacou que avaliou bastante jogos, como que serviu de parâmetro esses jogos para você seguir, né, com a sua filosofia de trabalho, e como que você avalia essa questão de manter as suas convicções num campeonato de pontos corridos que não permite erros, visto que tanto a primeira quanto a última partida elas valem os mesmos 3 pontos? Não, perfeito. E sabendo que nós vamos errar, né? Tanto os jogadores quanto nós em relação à preparação. O que a gente tem ficado muito atento, por exemplo, para confidenciar para vocês aqui, é sobre o controle de carga quando nós temos tempo para treinar. A gente quer chegar muito bem nos jogos, né? Então, os dias que antecedem aos jogos a gente tem sido bem cuidadoso com a carga para que a gente possa correr mais nos jogos, né? Então, isso antecede a escolha do próprio jogo. Então, por isso que eu comecei falando, peguei um gancho da Mel ali para falar do tempo da substituição do primeiro jogo, né? Porque o time estava encaixado, e como o nosso amigo falou sobre o potencial de chances claras, e que a gente em determinado momento deixou de ter finalizações, etc. O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro na minha visão, a gente conseguiu ser mais agressivo. Então tudo isso que a gente acaba pensando para minimizar o erro. A gente precisa nos permitir o erro, mas a gente procurar minimizar, estando bem preparados e conseguindo colocar a equipe de uma forma geral numa mesma página para que a gente tenha uma mesma linguagem dentro do campo, e cada um com as suas características. Então, aquilo que tem algumas coisas que para mim são, a Mel vai rir ali, mas são inegociáveis, né? O restante a gente negocia. Então, determinados pontos e são poucos pontos. Em alguns momentos o próprio adversário vai nos forçar a adotar estratégias diferentes. Então, por exemplo, só para ficar mais claro, jogo do Operário na Copa do Brasil. Então, as condições do campo nos fez adaptar. Entendeu? Então, a gente trabalhou de uma forma mais cautelosa, não trabalhamos os tiros de meta, a construção desde lá de trás, priorizamos bolas longas, porque ali naquele campo a tendência de erro, de transições era muito grande. Então, que essas transições elas pudessem acontecer distante do nosso gol. Então, isso a gente abre mão por causa do resultado para aquilo que a gente precisa trazer, né? Então, essa é uma convicção que foi adaptada, né? Então, isso a gente quer fazer, porque o adversário a gente não tem o controle de tudo, e os adversários vão nos forçar a adaptações, e por isso que a gente tem procurado aumentar o nosso repertório, né? Naquilo que a gente tem de ideia de jogo e naquilo que precisa ser feito em relação às estratégias de jogo. São duas coisas totalmente diferentes. Então, como eu falei para Mel, adversários difíceis, um nível mais alto, os contextos de cada jogo mudam muito, só que nós estamos muito concentrados, né? Como a gente acredita que todos os adversários estão, mas nós cuidando bem da nossa casa aqui, a gente está muito concentrado para cada jogo, mais uma vez, e retornando a respostas anteriores. Por isso eu não penso em priorizar. Eu penso em ter que nós temos um elenco versátil e que me dá condições de fazer as alterações necessárias para cada jogo. Professor, já é uma transferência fechada. Você acredita que está com o elenco ideal para a competição da Série B? E outra situação, na rede social a torcida está valorizando muito que o time é muito a cara do Operário tradicional, o Operário, né, que vinha em outros anos antes, né? E foi anunciado ontem que o Operário tem a 15ª folha da Série B. E a galera, ao invés de ficar chateada com isso, falou, não, essa é a cara do Operário, esse é o Operário. Você avalia dessa forma também?
Eu agradeço primeiro ao torcedor. Obrigado. Me sinto elogiado e espero que o Júnior, o Álvaro, o Batata vejam isso também, tenham essa informação. Valorizo muito esse é um elogio tremendo, cara, porque eu tenho falado muito, desde o ano passado, vocês sabem disso, algumas coisas vocês não enjoaram ainda, então dá para repetir, mas a identidade, cara, isso é fundamental para o torcedor, ele se sentir representado, né? Então esse jogo mesmo, eles fizeram uma falta danada e a gente queria no final do jogo ter ido cantar lá com eles, que é uma coisa que a gente precisa fazer todo jogo, toda vitória, porque é algo muito importante a relação do torcedor com a equipe. Então, pode ganhar. Tem um piá que treinou com a gente essa semana aí do Sub-20, né? Eu não sei quanto que ele ganha não, mas ele treinou pra caraca e ele quase que eu levo ele pro jogo, cara. É o Zé. Então já guarda esse nome aí, porque daqui a pouco ele vai figurar entre as relações. Zé Gabriel. Então, pra mim, eu não fico olhando a folha salarial para colocar titular ou reserva. É o dia a dia, é fome, é jogar futebol, entendeu? É estar conectado com o companheiro, é o vestiário bom. É assim que a gente conduz, cara. E aí, os jogadores levam isso para dentro do campo. A responsabilidade de representar uma camisa tão importante no cenário nacional. Então, hoje vocês conheceram o Igor aqui, né? Foi bem o Igor, não? Foi bem. Então, depois a gente cobra também na coletiva, lá se quebrou na coletiva e dá uma pressionadinha, né? Mas esse estou muito satisfeito com o elenco, cara, para te responder. Versátil, com fome, conectado com aquilo que a gente quer passar, competindo muito internamente, sabendo que se o nível... que os jogos são importantes, mas que eu também escalo por causa de treino. Então, nós temos que ter essa consciência e essa constância para 7 meses. Guanais, como nada mais nada menos que Pep Guardiola falou na temporada passada, num compromisso da Liga dos Campeões, uma frase que me chamou muita atenção: o outro lado também joga. Parece óbvio, mas quem convive, quem trabalha com futebol sabe como isso influencia. Projetando o próximo desafio, o que você espera do desafio contra o Ituano nesta sexta-feira? Tem oposição, né? É um jogo de oposição. Eu sempre falo que o adversário, você baixou, recuou o time. Não, tem uma oposição lá do outro lado que às vezes nos coloca para baixo. E se o mestre falou, né? Então está comprovado aí que é verdade mesmo. Então eu espero um time que vai buscar, como eu falei, Valentim, está buscando a equipe ainda. E isso traz incertezas em relação à preparação também. Quem vai jogar, que estrutura vai utilizar, como foi o jogo da Chape, como foram os jogos finais do Campeonato Estadual. A gente ter certeza absoluta que a gente sabe pouco em relação a eles, mesmo tendo essas informações finais aí, mas com um time que ainda inicia a competição para se encontrar, informação, vamos dizer assim. Então eu espero o Ituano que vai buscar vencer o jogo, que vem para cima da gente, que deve ser diferente do que foi contra a Chapecoense. Tem o Salatiel, tem extremos interessantes. O Persson está lá desde o ano passado, alguns jogadores que permaneceram desde o ano passado. O Valber, que eu já trabalhei, junto com o Marcel ali na zaga, deve permanecer. Os laterais, a gente tem uma dúvida ou outra ali do que deve jogar, mas eu imagino que um time nos seus domínios que virá tentar jogar, que virá tentar nos atacar. E nós também iremos pressionar, nós também iremos atacar, nós iremos preservar a identidade do Operário. Mais importante do que resultado é o como. Então, vou citar outro treinador que é um treinador importante também, que falou isso para mim, Paulo Pesolano falou isso para mim em nossas conversas. Ganhar a vitória, ela não precisa de pai, mas como você quer perder. Esse é o importante, porque senão você está sempre... Por isso a importância das convicções, porque o resultado a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes uma bola, o jogo do Avaí mesmo, o Avaí chutou 4 bolas no gol,
A gente fez o gol no último lance do jogo. Então, às vezes é uma bola. Então, nós temos que entender qual que é a melhor forma para a gente atuar, ter desempenho e ser constante nisso. Eu acredito que isso nos aproxima dos resultados. E lembrando mais uma vez, para vocês e para o nosso torcedor, cada ponto é muito importante nesse ano, nessas competições. Com exceção da Copa do Brasil, que nós vamos enfrentar um time copeiro, extremamente vencedor e gigantesco. Mas todos os jogos da Série B, cada ponto é muito importante. Cada ponto é muito importante. O objetivo primário é a gente permanecer na divisão. Depois a gente vai sonhando com coisas maiores, mas esse é o objetivo nosso primário. Por isso que o jogo de Ituano a gente está muito conectado. Ao próximo jogo, a gente sempre vai estar muito conectado àquilo que é o próximo jogo nosso.